Curso Básico de Espiritismo, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FES. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula dos nossos estudos do livro Curso Básico de Espiritismo, primeiro ano, primeiro volume, que é um livro das edições FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, e nós estamos na 20ª aula. Nosso tema de hoje é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E na primeira parte nós vamos falar sobre a penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Um pensador famoso já alertava que uma falta jamais seria cometida se o faltoso soubesse estar sendo observado pela pessoa que mais respeitasse. Ninguém melhor que o espírita consciente para conhecer essa profunda verdade, já que os espíritos a tudo observam por estarem permanentemente em todo o derredor. E não se trata de um só ou dois. São inúmeros os espíritos que acompanham o cotidiano dos homens, uma quantidade que se assemelha à multidão das mais movimentadas ruas de uma cidade. Qual acontece com o indivíduo quando percorre uma via pública? Eles, os espíritos, só se sentem atraídos por aquilo que lhes interessa. Quando o homem transita na multidão, tem sua atenção voltada somente para certos aspectos, como, por exemplo, as instruções do guarda de trânsito, os vendedores ambulantes, um rosto preocupado, uma pessoa bem vestida, outra maltrapilha, os sinais do semáforo, os luminosos ou vitrines. O mesmo ocorre com os espíritos, apesar das centenas que se agrupam. Não vê cada um senão aquelas coisas a que dirige sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Livro dos Espíritos, pergunta 456. Há, porém, uma diferença entre o homem na via pública e os espíritos no cotidiano. É que o homem, quando encarnado, só observa o que está ao alcance da vista. Não consegue penetrar no íntimo das criaturas. Os espíritos, entretanto, podem penetrar fundo nos pensamentos, por mais secretos que sejam. Conhecem, muitas vezes, aquilo que o homem deseja ocultar a si mesmo. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Livro dos Espíritos, pergunta 457. Não adianta tentar mentir ou dissimular fraquezas e intenções. A linguagem dos espíritos é o pensamento. Basta que se emita um pensamento para que ele alcance um espírito afim ao pensamento emitido. Os espíritos levianos juntam-se às ilusões dos encarnados e preparam-lhes verdadeiras armadilhas. Isso os leva a divertirem-se às custas dos menos avisados. Já espíritos sérios, tais como os protetores e amigos, preocupam-se com a segurança dos que lhes são caros, lamentam suas trapalhadas e o mau uso do livre-arbítrio, e por isso procuram sempre auxiliá-los. Então, embora nós tenhamos os nossos protetores, quando nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, nós vamos para um caminho errado, né? Nós também atraímos espíritos que estão nesse caminho, que é aqueles que se assemelham conosco. Então, nós podemos também ter influências de espíritos inferiores que se assemelham conosco, assim como nós também podemos atrair espíritos benfeitores através das nossas boas intenções. Então, nós atraímos aqueles as quais nós temos alguma coisa em comum. Por quê? Porque eles podem ler os nossos pensamentos, saber as nossas vontades, né? Nós não... No plano espiritual, nós nos comunicamos através dos pensamentos. Nós não precisamos da nossa garganta física para falar, nós não precisamos desse som físico que nós temos para nos comunicarmos. É através do pensamento. Então, o nosso pensamento está ali. E eles conseguem ter acesso ao nosso pensamento, à nossa verdade. E nós não conseguimos ter isso quando nós estamos encarnados.
não assim da forma que nós temos quando desencarnados, né? Quando livres da matéria, desse peso do corpo. Então, nós podemos sim sofrer influências desses espíritos também. Influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. A influência dos espíritos sobre os pensamentos interferem nas decisões de muitas criaturas, tanto no sentido negativo como no positivo. A alma do encarnado é também um espírito que pensa. Cumpre atentar para os pensamentos contraditórios que ocorrem sobre um mesmo assunto. Porém, grande é a dificuldade de diferenciar os pensamentos próprios dos que são sugeridos. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem no primeiro impulso. Livro dos Espíritos, pergunta 461. Se forem em direção do bem, ideias boas virão somar-se e fortalecê-los. Se, ao contrário, forem na direção do mal, sugestões das sombras é que prevalecerão, avolumando-se-lhes as consequências negativas. Nisto consiste o orai e vigiai, a que se referiu Jesus. Periodicamente, espíritos dotados de maior discernimento e inteligência encarnam com ideias próprias, trazendo descobertas científicas e mensagens evangélicas em benefício da humanidade. No entanto, quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração, o que, em última análise, é uma evocação que fazem sem o suspeitar. Livro dos Espíritos, pergunta 462. Não é seguro afirmar que o primeiro impulso é sempre bom. Ele é bom ou mau, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Livro dos Espíritos, pergunta 463. Já no caso de espíritos cuja influência é repelida pela vontade do encarnado, renunciam às suas tentativas, pois que nada mais têm a fazer ali. O recurso infalível para se neutralizar a influência dos maus espíritos é fazer o bem, colocar toda a confiança em Deus, guardar-se de ouvir sugestões que possam dar a guarida a maus pensamentos, que insuflam a discórdia e que excitam as paixões. É preciso desconfiar sempre de todos os apelos que exaltem o orgulho, porque as forças do mal se prevalecem das fraquezas humanas para exercer o seu domínio. Quando alguém se sente atribulado por um estado de angústia ou de ansiedade indefinível, ou mesmo de uma insatisfação interior, sem causa conhecida, quer no estado de vigília, quer durante o sono, frequentemente essa situação é consequência de contatos involuntários, ou mesmo inconscientes com espíritos imperfeitos, devido a circunstâncias criadas pelo próprio indivíduo. A recomendação, portanto, é de se criar cotidianamente hábitos sadios para que eles inspirem permanentemente reações de paz, tranquilidade, ponderação, segurança e amor. Eis porque, em todas as circunstâncias, é imprescindível reconhecer o valor da prece e da conversação edificante para se ter a influência de bons espíritos. Bom, então aqui um grande resumo é praticar o bem, né? Praticar o bem, querer o bem do próximo, fazer o bem para si e para o outro, porque os nossos pensamentos têm muita força, né? E a partir dos nossos pensamentos, a gente pode ter influências positivas ou negativas. Então, orai e vigiai, né? Vigiai os seus pensamentos. Você vê que você está naquela coisa da tristeza ou da raiva, sair disso, sair desse pensamento, praticar o perdão, praticar a caridade, para que você consiga ter influências de bons espíritos e não de espíritos inferiores. E a terceira parte dessa aula fala de pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso está no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. Amar é mais abrangente do que sentir ternura.
Há um equívoco frequente quanto ao sentido da palavra amor. A emissão de um pensamento negativo gera uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento positivo envolve o ser num eflúvio agradável. É o que ocorre quando da aproximação de um inimigo ou de um amigo. Assim, amar o inimigo parece uma recomendação, se não impossível, difícil de ser praticada, porque falsamente se supõe ter de dar a um e a outro o mesmo tratamento e o mesmo lugar no coração. Amar os inimigos é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. Muitos, embora não se mostrem positivamente inclinados à vingança perante o mal que recebem, demonstram atitudes de hostilidade indireta, como seja o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trata de honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo na presença do serviço, em favor da pessoa menos simpática. Amar o desafeto é perdoar-lhe sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que tenha feito. É abster-se por atos e palavras, e até mesmo por pensamentos, de tudo o que possa prejudicá-lo. Ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Amar o inimigo é pagar-lhe em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-lo. Aquele para quem a vida se resume no presente vê no seu inimigo uma criatura perniciosa a perturbar-lhe o sossego, do qual sempre cumpre desvencilhar-se, perdoar-lo, até mesmo lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna. Contudo, para aquele que reconhece a vida além do véu, perdoar é, na verdade, uma demonstração de fortaleza, pois reconhece credores nos seus antagonistas. Mais ainda, agradece a divina providência serem os inimigos os instrumentos para o seu burilamento. Não coloca, portanto, nenhum obstáculo à reconciliação. Antes busca ser generoso, para mais engrandecer-se aos seus próprios olhos, e com isso mais facilmente distanciar-se do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição mais elevada não se considera ofendido pelos insultos que partem dos seus inferiores. Assim, ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, colocando-se acima dos acontecimentos que o envolvem. O mestre, em se referindo aos seus algozes, dirigiu-se ao Pai, rogando: perdoai-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Portanto, o homem de alma nobre nivelar-se-ia aos seus adversários, se desse guarida ao ódio e ao rancor. É preciso, diante dos inimigos, preservar a própria serenidade, renunciar à presunção de viver sem adversários, que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores, e saber continuar aproveitando-lhes o concurso para a própria paz interior. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. O verbo amar significa estender-lhe a mão prestativa em caso de necessidade. É procurar silenciar as rivalidades, preocupando-se antes em trazê-lo ao seu convívio fraternal. O perdão é muito importante na vida de relação e Jesus deu bastante ênfase à sua prática. Certa vez, o apóstolo Pedro perguntou-lhe se era lícito perdoar ao seu irmão 7 vezes, e o mestre respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 22. O perdão não deve sofrer limitações, não deve ser dado por medida
ou condicionalmente, mas ser amplo e irrestrito. Por isso, o mestre respondeu ao apóstolo que não deveria perdoar ao seu irmão apenas 7 vezes e depois relegá-lo à própria sorte, impossibilitando qualquer sorte de entendimento. Então, essa lição fala sobre o amor, né? O amor ao próximo, o amor ao inimigo, o amor ao amigo, que é diferente. Ele não está pedindo para você amar o seu inimigo como você ama seus familiares, como você ama seus amigos. Mas ele está pedindo para que você não tenha raiva, para que você não guarde rancor, para que você não tenha um sentimento ruim para com essa pessoa, né? Para que você o queira bem, assim como você quer outras pessoas, para que você o deseje bem. E isso faz toda a diferença para todos nós, porque aí está o perdão. Quando nós perdoamos, nós queremos bem as pessoas, né? Mas não é um perdão de palavra, é um perdão de coração. Então nós temos que aprender a perdoar, né? Não só 7 vezes, não só uma vez, né? Mas milhões de vezes que forem necessárias, né? 70 vezes, 7 vezes. Mas perdoar de coração, né? E auxiliar as pessoas no que elas precisarem. Então, isso é amor, isso é estar no caminho correto, estar no caminho do bem, para que nós possamos ficar bem também, né? E não levar essa discórdia adiante. Isso é pagar o mal com o bem. É reconhecer que a pessoa te fez um mal, mas que você vai fazer o bem para ela. Você não precisa desejar o mal dela. Então, esse acho que é um dos maiores ensinamentos que nós temos, não só na doutrina espírita, mas na vida, né? E eu espero que você possa levar isso pro seu coração, para sua vida. Nos vemos na próxima aula. Gratidão. Namastê. Namastate. Curso Básico de Espiritismo, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.